Então, esse vídeo tem por objetivo fazer a correção dos exercícios com os alunos do 9º ano. Questão número 1. O átomo é composto por partículas atômicas, algumas carregadas com carga positiva, os prótons, outras com carga negativa, os elétrons, contendo ainda partícula com carga neutra, os nêutrons. São estas, respectivamente, os prótons, os elétrons e os nêutrons. Assinale a alternativa que apresenta a correta relação dessas partículas com o número de massa e o número atômico de um átomo. Lembrando assim, dentro do núcleo de um átomo, eu tenho prótons e nêutrons. E quando eu vou desenhar um átomo, o núcleo eu vou sempre estar colorindo, porque é no núcleo que eu concentro toda a massa do meu átomo. Girando em torno desse núcleo, encontram-se os elétrons na eletrosfera. Então, vamos aqui. Bom, na letra A a gente tem assim, que a massa corresponde ao número de prótons mais o número de elétrons. No entanto, quando eu comparo o número de elétrons, a massa do elétron com a massa do próton, ela é insignificante. Então, no cálculo da massa, eu não vou considerar o número de elétrons, eu considero o número de nêutrons. A massa corresponde a prótons mais nêutrons que estão dentro do núcleo do meu átomo. Então, a letra A não está correta. Letra B. O número atômico corresponde à massa mais o número de elétrons. Não, gente? O número atômico, ele é igual ao número de prótons e ele é igual ao número de elétrons na maioria das vezes. Então, essa também não está correta. Letra C. O número de elétrons é igual ao número de prótons, verdadeiro, que é igual ao número atômico. Sim, gente. O número atômico, ele é a identidade do meu átomo. Ele representa quantos prótons o meu átomo tem dentro do núcleo e quantos elétrons ele tem na eletrosfera. Então, nessa número 1, sugestão de resposta para vocês, a letra C. Bom, a letra D não poderia ser, porque ele está dizendo que o número de nêutrons é o número de elétrons menos o número atômico. Na verdade, o número de nêutrons é a massa menos o número atômico, Então, a letra D também não poderia ser. Então, confirmando a sua resposta, número 1, letra C. Número 2. A falta de potássio. O potássio, para quem não sabe, ele é representado pelo símbolo K, que vem de cálio, O nome grego do potássio, cálio. Então, a falta de potássio no organismo pode causar distúrbios neuromusculares, câimbras, paralisias e aumento da pressão arterial. Dos isótopos naturais do elemento potássio, o mais abundante está representado aqui na nossa imagem. As quantidades de prótons, nêutrons e elétrons do isótopo estável do potássio são respectivamente. Pessoal, incrivelmente, em todas as atividades que eu vistei, eu não vi vocês fazendo o que eu pedi na minha videoaula. É incrível como vocês não estão fazendo o que nós estamos pedindo, Mas o dia que você precisar, você entra lá no YouTube e aprende, Porque, por enquanto, vocês parecem que não estão precisando aprender nada. Bom, então eu tenho aqui, o símbolo do potássio. Eu tenho esse valor em cima. Esse valor em cima corresponde ao valor da massa do meu potássio. E eu tenho um valor embaixo. Esse valor embaixo corresponde ao número atômico do potássio. Então, nesse caso aqui, ele quer apenas o número de prótons, nêutrons e elétrons. Vamos ver, então, como que a gente pode estar fazendo. Olha, 39 corresponde ao valor da massa do potássio. 19 é seu número atômico. Então, eu posso escrever que o número de prótons e o número de elétrons também é 19. Como que eu descubro o número de nêutrons? 39 menos 19... 20. Olha, a massa do meu átomo é 39. Dessa massa, 19 são prótons, o restante são nêutrons. Então, eu quero saber o número de prótons, 19. O número de nêutrons, 20. O número de elétrons, 19. A sequência no número 2, que me dá aí
A quantidade exata de prótons, nêutrons e elétrons é a letra C. Então, na sua número 2, resposta correta, letra C. A todos que me enviaram a atividade, é para vocês copiarem essa parte da resposta aqui, ó. Não tem como fazer a resposta sem antes fazer isso aqui. Vocês estão fazendo o quê? Jogando no bicho, olhando na internet? Gente, vocês precisam aprender o conteúdo. Número 3. Dados átomos de urânio 238 e bismuto 210, determine o número de partículas, prótons, elétrons e nêutrons, e a massa atômica de cada um deles. Olha, a mesma coisa que eu fiz para o potássio na questão anterior, nós vamos fazer por urânio e para o bismuto nessa questão. Então, eu quero descobrir a sua massa, o seu número atômico, o seu número de prótons, o seu número de elétrons e o seu número de nêutrons. Massa do urânio, 238. Por que 238? Porque a massa é esse valor que está aqui em cima. Número atômico do urânio, 92. Se o número atômico do urânio é 92, o número de prótons e de elétrons também é 92. Como que eu descubro o número de nêutrons? Eu vou pegar o valor da massa menos o valor dos prótons, menos a quantidade de prótons, que vai dar então para mim que o número de nêutrons é 146. Então, eu vou fazer agora a mesma coisa para o bismuto. Massa do bismuto, 210. Número atômico do bismuto, 83. O número atômico é o mesmo número de prótons e de elétrons. Então, no bismuto, eu tenho massa 210, número atômico 83, o número atômico é o mesmo número de prótons, 83, número de elétrons, 83. Para encontrar o número de nêutrons, eu vou pegar o valor da massa menos o valor dos números de prótons. Então, esse átomo de bismuto tem 127 nêutrons. Tá aí a sua resposta da número 3. Façam aí que eu também não vi atividades com essas respostas. Questão número 4. O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes, a saber, uma delas é o núcleo, constituído por prótons e nêutrons, e a outra é a região externa, a eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Em relação a essas características, indique a alternativa correta. Então, vamos analisar aqui. Letra A. Prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos. Bom, os prótons são positivos, os elétrons são negativos. Então, essa parte que eles têm cargas elétricas opostas está correto. No entanto, a massa do próton é cerca de 840 vezes maior que a massa do elétron. Então, essa letra A, risca aí no seu exercício. Ela é falsa porque eles não possuem massas iguais. Então, aqui diz que possuem. No entanto, o elétron é muito mais leve do que o próton. O próton tem muito mais massa que o elétron. Então, eles não possuem massas iguais. O próton tem a mesma massa que o nêutron. Letra B. Entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo. Olha, a gente acabou de falar aqui. O próton tem a massa cerca de 840 vezes maior que a do elétron. Então, essa letra B, ela não está correta, porque os elétrons não têm maior massa. Os elétrons têm menor massa. Eles ocupam, sim, o maior volume no átomo, né? A região da eletrosfera tem muito mais volume que a região do núcleo. No entanto, a massa dos elétrons não é maior que a massa dos prótons nem dos nêutrons. Ao contrário, é bem menor. Por isso que essa questão, essa alternativa está errada. Letra C. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo. Olha, ela tá verdadeira até essa parte aqui.
Prótons e nêutrons têm maior massa, concordo. No entanto, eles ocupam menor volume no átomo. O núcleo é só uma bolinha bem pequenininha lá no centro do átomo. Todo o resto do átomo é a eletrosfera. Então, essa questão também está errada. Então só sobrou a letra D. Sim, alternativa correta da número 4, letra D. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm mais massa. Sim, têm maior massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Então, olha, não se esqueçam, quando a gente vai calcular a massa do átomo, a gente considera só prótons e nêutrons, porque eles têm maior massa. Por que eu não considero o elétron? Eu preciso de 840 elétrons para dar a massa de um único próton. O elétron é tão leve que ele fica se movimentando o tempo todo na eletrosfera. Por isso que eu não considero a massa do elétron. Número 5. Sei não, mas eu acho que tem algo parecido com isso no simulado de vocês, viu? Cloreto de sódio, NaCl. O sódio, né, ele é representado pelo símbolo Na, que vem de nátrio, seu nome em grego, né? Então, nátrio ficou Na. E cloro, né, de cloro mesmo. Popularmente conhecido como sal de cozinha. Apresenta larga aplicação na culinária. Porém, seu consumo excessivo pode trazer danos à saúde das pessoas, principalmente por aumentar a pressão do sangue nas artérias. A molécula é formada pelos elementos químicos sódio 23 e cloro 35. Tendo por base essas informações, é correto afirmar que, meninos, lembrem assim, esse valor que está aqui em cima é o valor da massa. Então, esse meu sódio, ele tem massa 23. Esse valor aqui embaixo é o número atômico, 11. Esse número atômico indica que o sódio tem 11 prótons e 11 elétrons. O cloro, esse valor aqui em cima é o valor da massa do cloro, 35 é a massa do cloro. Esse valor aqui embaixo é o número atômico do cloro, 17. Esse número atômico indica que o cloro tem 17 prótons e 17 elétrons. Então, essas são as informações principais desse enunciado aí, né? Grifei para vocês. E antes da gente achar a resposta, olha lá o que nós vamos fazer. Olha lá o que vocês deveriam ter feito na atividade de vocês. Vamos, então, aqui, olha, fazer todas as características para o sódio e para o cloro. O meu sódio tem massa 23, tem número atômico 11. Se o número atômico é 11, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Para descobrir o número de nêutrons, 23 menos 11, valor da massa menos o número atômico, que deu 12. E para o meu cloro a gente vai fazer da mesma forma. Massa do cloro, 35. Número atômico do cloro, 17. Se o número atômico dele é 17, significa que ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Para descobrir o número de nêutrons, 35, número de massa, menos 17, número atômico, deu 18 nêutrons. Vamos analisar a alternativa agora. O átomo de sódio possui 11 prótons, verdade? E 12 nêutrons, verdade. Então, aqui a gente já tem a resposta, né? Logo na letra A. Então, questão aqui número 5, resposta correta, letra A. Essa questão está no simulado de vocês, mas eu fiz assim pequenas alterações nela, tomem cuidado. Questão número 6. A representação urânio 235 significa... Gente, olha aqui. Aqui tem, assim, várias coisas que quem não sabe poderia se confundir. Por isso, a importância de você vir aqui e fazer as características dele. Tenha o hábito de fazer as características do seu elemento químico para depois você não ter dúvida na hora da sua resposta. Senão, parece que tem várias respostas corretas e, no entanto, tem só uma. Bom, o meu urânio 235, ele tem massa atômica 235. Massa atômica 235. Número atômico 92. Se o número atômico é 92, ele tem 92 prótons e 92 elétrons. Para descobrir o número de nêutrons, 235 menos 92.
Deu 143. Agora vamos buscar aqui a resposta. Essa representação indica o isótopo do urânio de número de massa 92? Não, o número de massa não é 92, é 235. Isótopo do urânio de número de massa 235, número de massa 235. Então, aqui a sua resposta correta da número 6 é a alternativa B. Não se esqueçam de fazer sempre as características do seu elemento químico para você encontrar a resposta correta e não ter dúvidas. Número 7. Os elementos químicos cálcio, potássio e argônio, focalizados abaixo, eles são isótopos. Bom, de onde vem esse nome isótopo? Iso de igual. P de prótons. Isótopos apresentam o mesmo número de prótons. Só serão isótopos átomos do mesmo elemento químico, já está descartados. Isótonos. Isótonos, mesmo número de nêutron, ó o N aqui. Isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Isóbaros, mesmo número, ó o Azinho aqui de massa, mesmo número de massa. Aqui a gente já consegue falar assim, olha, eles são pares de isóbaros, né? Eles são um trio de isóbaros, porque todos têm massa 40. Ok, pode ir lá e marcar a sua letra D. Mas comecem a ter o hábito de fazer isso aqui, de dar as características, porque quanto mais você fizer, mais craque você vai ficar e menos você vai errar. Então, no meu cálcio, olha, massa atômica do meu cálcio, 40. Número atômico do cálcio, 20. Significa que ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Para descobrir o número de nêutrons, valor da massa menos o número atômico, coincidentemente deu 20. Para o potássio, da mesma forma. No meu potássio, valor da massa, 40. Número atômico, 19. Significa que ele tem 19 prótons e 19 elétrons. Para encontrar o número de nêutrons, no valor da massa, menos o número atômico, me dá o número de nêutrons. Ele tem 21 nêutrons. O mesmo para o argônio. O argônio tem massa 40, número atômico 18. Se o número atômico é 18, significa que ele tem 18 prótons e 18 elétrons. Valor da massa menos o número atômico me dá, então, aí o valor do número de nêutrons. O que todos eles têm em comum? O valor da massa. Como todos eles têm o mesmo valor da massa atômica, nós estamos diante de elementos químicos que formam aí um trio de isóbaros. Então, na sua número 7, resposta correta, letra D. Número 8. São chamados isótono, isóbaros e isótopos, elementos que apresentam, respectivamente, igual número de... Olha, destaquei aí. Isótono, mesmo número de N, N de nêutrons. Isóbaros, mesmo número de A de massa. Isótopos, mesmo número de P de prótons. Então, eles apresentam o mesmo número de nêutrons, massa e prótons. A alternativa correta na sua número 8, letra A. Questão número 9. Relacione a coluna 1 com a coluna 2. Lembrando, isótopos apresentam o mesmo número de prótons. Isóbaros, mesmo número de massa. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Primeira alternativa. São átomos que apresentam diferentes números atômicos e diferentes números de massa. Uai, mas tá tudo diferente? Não, ele falou assim, tem diferente número atômico e diferente número de massa. E o número de nêutrons? Bom, então o número de nêutrons é igual. Então, nessa primeira alternativa, eles serão pares de isótonos, letra C. Segunda, eles apresentam iguais números atômicos e diferentes números de massa. Isoprótons. Por quê? Porque o número atômico ele indica o número de prótons e de elétrons. Então, aqui eu tenho isótopos. Isótopos, letra A. Então, vou marcar aqui com letra A.
Próximo. Eles apresentam diferentes números atômicos e iguais números de massa. Iguais iso, massa A. Então, aqui eu tenho pares de isóbaros, letra B. Próximo. Diferentes números de prótons e de elétrons. Iguais números de nêutrons. Quando o número de nêutrons são iguais, eu tenho os isótonos, letra C. Diferentes números de prótons, de elétrons e de nêutrons. Olha, se é diferente o prótons, o elétron e o nêutron, a única coisa que sobra para ser igual é a massa. Então, aqui nesse último a gente vai ter isóbaros, né? Deixa eu só confirmar aqui para vocês. Então, nessa última alternativa aí, diferentes números de prótons, de elétrons e de nêutrons, só sobra para eles serem isóbaros, terem a mesma massa. Vocês vão grifar aí com a letra B. Vamos, então, ao número 10. Número 10. Certo átomo possui 17 prótons, 20 nêutrons e 17 elétrons. Qual dos átomos representados abaixo é seu isótono? Bom, isótono vem de quê? Isótono vem de ter mesmo número de nêutrons. Então, por isso que eu destaquei. Se ele é isótono, a informação que me interessa é a quantidade de nêutrons. Sei que tem muita gente rápida que vai bater no olho fazendo, mas eu quero que vocês passem a fazer assim. Eu quero que vocês façam a correção, que vocês vão ter que me enviar foto dessa correção, e eu vou verificar isso aqui. Eu quero isso aqui na correção. Quero que vocês façam as características de cada um para depois dar a sua resposta com 100% de certeza. 100% de certeza que está correta. Bom, então, para o meu potássio, ele tem massa 40, número atômico 19, isso significa que ele tem 19 prótons e 19 elétrons. Massa menos o número atômico me dá o número de nêutrons, ele tem 21 nêutrons. O cálcio, bom, o cálcio ele tem massa 42, número atômico 20, logo ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Massa menos número atômico, ele tem 22 nêutrons. Para o escândio, ele tem número de massa 42, número atômico 21. Número atômico 21 significa que ele tem 21 prótons e 21 elétrons. Valor da massa menos o número atômico me deu 21 nêutrons. Para o cálcio, ele tem massa 40, número atômico 20, significa que ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Número de massa menos número atômico me deu 20 nêutrons. Então, dessas três alternativas, né,